Muito obrigado, presidente Pois não. Marcelo, pela gentileza. Obrigado, deputado Avaí. Muitíssimo obrigado. Vejam, senhoras e senhores parlamentares, eu acompanhei todo esse processo eleitoral no país, até porque coordenei, juntamente com a presidenta Gleice, muitas eleições espalhadas pelo país, comandadas pelo Partido dos Trabalhadores. E é necessário nós, evidentemente, fazermos o balanço disso tudo. Mas mais do que fazer os balanços, reconhecer as nossas falhas, eventuais erros e, sobretudo, a natureza das disputas que tivemos espalhadas pelo país afora. Em todas as cidades que disputamos o segundo turno, as 15 cidades, elegemos 4 cidades que valem mais do que 8 capitais, como Contagem, Juiz de Fora, Diadema e Mauá, em São Paulo, as 2 maiores pós-Belo Horizonte de Minas Gerais e 2 grandes de São Paulo. E, de repente, a mídia constrói uma narrativa, deputado Marcelo, que Bolsonaro está definitivamente derrotado. Igualmente, eu acabei de ouvir um deputado líder, um deputado do PDT, dizendo que a população brasileira rejeitou os 2 extremos, de um lado o Bolsonaro e de outro lado o Partido dos Trabalhadores. Essa forçação de barra, ela carece, no mínimo, de coerência com a realidade política do país. Primeiro, eu não considero que, definitivamente por conta do insucesso nas urnas, o atual governo esteja definitivamente derrotado e, portanto, não tenha força para disputar 2022. Muito menos o PT, que, se por um lado perdeu o número de prefeituras, migrou muitos dos seus votos e está com a presença muito forte nos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, no segundo turno de 2016, a mídia faz a seguinte narrativa: o PT não elegeu nenhuma capital. Em 2016, o PT elegeu uma capital, Rio Branco. As 4 que nós ganhamos esse ano, senhoras e senhores parlamentares, Diadema, Mauá, Contagem, Juiz de Fora e Minas Gerais, essas 4 cidades individualmente, se comparadas com 8 capitais do país, elas têm maior peso político, econômico e social dentro da Federação Brasileira. Portanto, narrativas que não se sustentam, que, por exemplo, deixam de observar as disputas que tivemos em Fortaleza e em Recife, que foi eleito o deputado João Campos. Mas é preciso que se diga que em Recife, deputado Marcelo, eu sempre escuto que as forças mais vinculadas ao governo Bolsonaro, elas utilizam do mecanismo da fake news para construir suas posições políticas. O que aconteceu em algumas disputas, como em Recife, foi muito para além disso, e foi comandada por uma força dita de esquerda. Ou deixar de avaliar, por exemplo, por que em Fortaleza nós apoiamos no segundo turno, diga-se de passagem, as 2 capitais que o PDT disputou, deputado Marcelo, diferentemente do que fizeram em 2018, as 2 capitais, nós do PT apoiamos. A nossa candidata em Fortaleza teve 18% dos votos no primeiro turno. E sabe com quantos por cento o candidato do PDT ganhou? Com menos de 3%. E nós fomos, por unanimidade, apoiá-lo. No mínimo, você deveria receber, por parte desses protagonistas, ditos vitoriosos, o muito obrigado. Porque nós não viajamos, fomos de corpo e alma para apoiá-los. É claro que o capitão Wagner, que perdeu a eleição em Fortaleza, teve uma extraordinária vitória política, perdeu a eleição. Que, aliás, as pesquisas diziam que ele perdia com mais de 20% dos votos. Vejam,
Esse Ibope, esse Instituto de Pesquisa, fazem muito mal à democracia, deputado Marcelo. Tem uma cidade do meu estado, Caucaia, que é onde teve segundo turno, duas. Na véspera, o Ibope deu que o candidato lá do PSD ganharia com 21%. Perdeu. Como é que pode? Aliás, eu já disse e vou apresentar um projeto de lei, já peço apoio dos meus pares. Nós temos que rediscutir a regulamentação dessas pesquisas. Não é possível. Elas terminam influenciando o eleitor, seja para o bem e para o mal. Porque se sai uma pesquisa na véspera da eleição e diz que o cara vai ganhar com 22%, o que é que vocês acham que vai acontecer com o eleitor que está indeciso? Ele gosta de ganhar. Isso não pode acontecer no país. Mas o que eu estou a dizer nessa tribuna é que não tem nada em definitivo para 2022. Até porque é dito, e eu vi os analistas de plantão dizendo o seguinte: a centro-direita, comandada sobretudo pelo DEM, pelo PSD e por outros partidos mais do centro, estão leves e certeiros para ganhar a eleição em 2022. A eleição em 2022 é uma outra história. Depende das condições do país, depende da avaliação do atual governo. Portanto, é muita forçação de barra, inclusive de gente da esquerda, quero dizer aqui, aliados nossos aqui dentro, ficam todo o tempo dizendo como seria bom que o PT deixasse de existir. O que seria desse país ser o PT? O que seria da democracia ser um PT? Porque uma sociedade democrática precisa do contraditório. O que nós temos que ter entre nós é respeito. E ninguém substitui o povo para sair dizendo aos quatro cantos do país que já está definido o que poderá acontecer em 2022. Já elegeram o Ciro Gomes, como eu vi aqui nessa tribuna, já elegeram alguém aí desse centro político, que é capitaneado pelo DEM, pelo Luciano Huck, por aí vai. Esquecem de dialogar com o eleitor. Essa eleição, ela apresenta particularidades muito específicas. A renovação que aconteceram nos partidos. Nós perdemos a eleição em São Paulo, não fomos para o segundo turno, como pode? E nós elegemos a maior bancada de 8 vereadores em São Paulo. Em todas as capitais, o PT aumentou o número de vereadores nos grandes centros urbanos. Portanto, no mínimo, tem que ter responsabilidade na análise. É claro que todo mundo tem o direito de ser candidato ou candidata em 2022. Ou todo mundo tem que formar seus blocos como quiser, ou suas frentes. Mas o que está a exigir de todos nós é, no mínimo, respeito pelas trajetórias de cada um. Por tudo aquilo que nós já fizemos por esse país, não tem um partido de esquerda com o grau de militância e, sobretudo, com a representação nacional que nós somos, o Partido dos Trabalhadores. Nós somos um partido nacional. Elegemos 2.500, quase 2.600 vereadores. Não estamos presentes em nenhuma capital, mas digam, pelo menos em nome da verdade, digam que nós estamos governando 7 das cidades com mais de 200 mil habitantes. Migramos muito das pequenas cidades para os grandes centros urbanos. E, portanto, nós vamos continuar. Não é por um insucesso eleitoral momentâneo que a história de um partido ou de uma força política está definitivamente negada. Depende da conjuntura. Eu sei, por exemplo, que algumas eleições nós perdemos, e vou dizer, das 15 cidades que nós disputamos o segundo turno, senhor presidente, todas elas, nós tivemos, em média, 44%, 45% dos votos. Isso não é pouca coisa. Evidentemente que, para a lógica das narrativas oficiais, só vale quem ganha. Só conta quem está na foto, quem está naquele dia. E eu termino, senhor presidente. Mas eu quero deixar dito aqui em alto e bom som. Nós vamos continuar trabalhando muito pelo Brasil,
defendendo sempre a democracia. Se terá frente ou não da centro-esquerda em 2022, depende da conduta dos seus agentes políticos. Não é assim. O que nós temos que saber é respeitar os outros, respeitar o teu adversário, respeitar o veredito das urnas, mas jamais querer tripudiar como se uma ou outra força, como se o PT, porque não elegemos um prefeito de capital, ele está definitivamente fora da disputa de 2022. Eu já vi muita gente cantar a vitória antes do tempo. E vamos devagar, porque às vezes o andor é de barro. Nós precisamos ter cautela na análise desta eleição. O país está pulverizado. E nós precisamos, senhor presidente, agradeço a paciência de Vossa Excelência, dizer o seguinte: nós vamos continuar defendendo a unidade do campo progressista, mas com respeito e, sobretudo, com altivez e respeito a todas as forças que disputaram estas eleições. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a ordem dos tempos de 1 minuto, deputado Ivair de Mello, por 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje foi um dia, para mim, especialmente de muita felicidade. Na condição de vice-líder do governo, estive aqui nesse plenário fazendo a defesa, a orientação, e nós conseguimos